estamos aqui para fazer um registro inicial do projeto do livro didático sobre Icapuí. Eu e Cláudia Robéria, Maria Cecília, André, Vanessa e Maria do Céu é parte do grupo que coordena esse projeto e estamos fazendo esse registro para vocês. A proposta do livro didático sobre Icapuí, ela foi feita por Augusto Jerônimo e o professor João Molevade, a Secretaria de Educação, que imediatamente disse sim a essa proposta, porque ela mexia com um sonho de educadores em ter seu material didático, né, falando do contexto local, e também esse projeto ele atende a uma exigência atual de se ter um currículo vivo, um currículo contextualizado. Então essa ideia ela foi abraçada e selada compromisso com um grupo de mais de 20 representantes, em que o professor João Molevade fez a exposição do projeto e foi dito sim a esse projeto, né? Nós, então, a partir desse momento, com o aval de representantes dos gestores escolares, poetas, artistas, representantes da Secretaria de Governo, prefeito Lacerda, o deputado federal José Ayrton, nós assumimos um grupo de trabalho para orientar as diretrizes desse projeto. Após essa primeira reunião e garantidos as parcerias, né, com viabilização de recursos para a produção de materiais didáticos, nós reunimos um grupo de trabalho e começamos a discutir estratégias para como seria, né, essa tarefa de produzir um livro ou um ou mais livros didáticos para o município de Icapuí. Então nós primeiro fizemos um catálogo, né, uma catalogação de todas as publicações, muita coisa que já tem na Biblioteca Municipal e outras coisas que nós fomos pesquisando, né, sobre Icapuí, e a produção é rica e extensa. Então nós vimos que através dos próprios pesquisadores de Icapuí, nós tínhamos toda a condição de produzir conteúdo para livro didático sobre o município. Porque Icapuí se destaca em número de pessoas, né, de jovens, pessoas que estudam, que pesquisam acerca do seu município. E nós temos também ONGs que fazem produção de conhecimento no município e que enriquece muito os saberes, né, e o conhecimento da população e pessoas externas da riqueza que o nosso município tem. Priorizamos a produção, então, dos conteúdos a partir de pesquisadores locais e fomos agregando outras pessoas, né, e universidades. Após essa catalogação, nós entramos em contato com essas pessoas que tinham pesquisa e fomos nos reunindo com elas. E a partir dessas reuniões, nós encontramos 6 eixos que cobririam todos os aspectos, né, que envolvem um município como Icapuí. Então os eixos foram a questão da educação emancipadora de Icapuí como uma coisa fundamental, a ocupação do território, que é a história, né, a história da ocupação do território, os aspectos socioambientais, o desenvolvimento socioeconômico, a administração pública e a cultura e as suas manifestações. Então, a partir desses 6 eixos, nós começamos a construir sumários. Então, nós nos reuníamos com os eixos em particular, com as pessoas envolvidas nesses eixos, e fazíamos sumários dividindo, né, os conteúdos que eram levantados para os autores. Então, cada autor se comprometia a escrever 2 ou 3 laudas sobre aquele conteúdo. E ficamos nesse processo por cerca de um ano nós estamos nesse processo de produção de conteúdo, que estamos concluindo agora, a partir do fechamento do capítulo 1, que é a educação emancipadora do município de Icapuí,
que faz todo um registro histórico, né, de como Ecapuí tem avançado na produção de conhecimento, na formação da juventude e nos saberes, também na valorização das tradições locais. Então, a educação vai ter agora um momento de reflexão sobre essa prática, né, que já passa de 30 anos de uma prática de educação emancipadora, nós entendemos assim, que sempre foi desde o princípio e que sempre teve a contribuição das universidades, principalmente da UFC. O eixo da história, ela tem um papel fundamental aqui em Capuí, porque nós temos muitos historiadores, nós temos registros maravilhosos sobre a história local e isso precisa chegar às escolas. Então, nós cremos da importância desse projeto que vai trazer todo esse conhecimento através de um livro tratado didaticamente, que vai ser possível, né, os professores que já fazem essas práticas aleatoriamente ou às vezes através de projetos, já fazem essas práticas do contexto local. Mas agora com um livro didático, nós vamos estar mais seguros de que esse conhecimento pode ser melhor trabalhado. O eixo socioambiental ele teve seus textos elaborados por diversos autores, desde graduados, especialistas, mestres e doutorandos. Então, há décadas, o município de Capuí é referência a nível do estado do Ceará no que diz respeito a produções bibliográficas com enfoque no teor ambiental. Então, todas as produções vêm desde o início do processo emancipatório do nosso município, onde, à época, as escolas da rede municipal, no ensino fundamental, eles tinham aulas de educação ambiental, clube da árvore, então diversos estímulos que faziam com que a juventude ela se sentiu parte do processo de emancipação. Então, um boom nessas explosões no final da década de 90 para início dos anos 2000, com a atuação mais incisa das ONGs, né? Principalmente a Fundação Brasil Cidadão e a Aquasis, no qual formou-se, né, um grande e vasto capital humano, onde esse capital humano local viu o município de Capuí como laboratório a céu aberto. E aí esses pesquisadores começaram a estudar, pesquisar e principalmente escrever. E nisso a gente tem esse vasto acervo bibliográfico aqui no município de Capuí. Então, esse livro didático ele é um grandioso trabalho, né, composto por diversos pesquisadores, né, principalmente de nível local, que proporcionará aos professores uma formação continuada e principalmente o aluno a entender a dinâmica e conhecer os ecossistemas locais, toda a dinâmica e os serviços ecológicos do nosso município e o principal de tudo, estará dentro, né, do espaço mais transformador de uma sociedade que é a escola e será perpetuado no livro didático, né, do qual não só com o eixo das socioambientais, como também os outros eixos, como educação, desenvolvimento socioeconômico e administração pública, farão com a juventude, os adolescentes de Capuí possam conhecer melhor a realidade local do nosso município. A Biblioteca Municipal foi convidada a integrar o projeto e eu, como bibliotecária, contribuo com a parte técnica e de formatação final. Esse e-book é resultado dessa primeira fase. Para a construção dele, algumas etapas precisam ser efetivadas. A pesquisa, a escrita, a revisão e depois a confecção da capa, da ficha catalográfica, a solicitação do ISBN junto à CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. A publicação vai ser disponibilizada em uma plataforma específica e, posteriormente, esse livro será impresso como livro do professor e o livro do aluno será a próxima fase após a formação dos professores e a transposição didática. O projeto Formação Docente Colaborativa no município de Capuí, Territorialidade, Saberes e Práticas Educativas, vincula-se a uma trajetória de colaboração da UFC com a educação em Capuí. É nosso entendimento que o acesso ao conhecimento não pode ser descontextualizado, distanciado da vida dos aprendizes e suas comunidades, independente de que estágio formativo estejam vivenciando. Deve antes desenvolver uma base cognitiva que permita uma compreensão consistente de sua realidade,
sem esquecer de relacioná-la com as questões globais, pois não se trata de uma visão de realidade estreita, fechada, limitada ao lugar. Para o conhecimento contextualizado, é preciso compreender, aprofundar e analisar o local na sua inserção e articulação com a totalidade. E, por fim, afirmar: educação é futuro para sempre.